Olá pessoal, eu sou o Kaique Moura, hoje eu tô aqui com o meu amigo João e nós estamos entrevistando o Sidney Rodrigues, CEO da Aqualive. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre água e sobre saúde. Seja muito bem-vindo, Sidney. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado, João, por estar aqui. Muito obrigado, eu também agradeço pela oportunidade de estar aqui. O João ele tá aqui hoje porque ele teve uma experiência recente, né, João, com água, com saúde. Você poderia contar um pouquinho da sua experiência? Eu tive já há algum tempo, eu venho desenvolvendo um problema no fígado e já sabia que eu tinha esse problema já há algum tempo, mas comia de maneira errada. O que eu sabia é que eu comia de maneira errada, mas não sabia que a água que eu bebia também influenciava nisso. Então, de uma certa forma, isso desenvolveu uma doença no meu fígado que eu fui procurando auxílio e descobri uma alimentação que poderia me curar. Só que essa alimentação, ela não era suficiente para isso. Tanto é que eu comecei a me alimentar, mas não melhorava tão rápido. Tive uma melhora, mas ela não foi eficaz. Fazia outros exames de sangue e demonstrava que o processo estava muito lento. Uhum. E daí eu tive a oportunidade, né? Eu tenho uma amiga que ela tem câncer em metástase 4, categoria 4, né? Estágio 4, perdão. E ela me disse sobre tomar água alcalina, com pH elevado. Então eu peguei e, através de uma pessoa que tem um resultado muito bom, ela inclusive com esse combate a esse câncer, ela me instruiu a comprar essa água. Então eu fui no Amazon e procurei aquela água para comprar, achei a água com pH aí de 9,5, comprei a água e comecei a beber aquela água. Acontece que eu percebia a água é uma água com custo muito alto, ficava caro, então ficava difícil eu comprar para uma casa igual a minha, que tem 4 filhos, uma nora, sempre cheia de pessoas, comprar água para esse tanto de gente beber aquela água. Então eu peguei e também percebi que só eu bebendo aquilo eu estava me sentindo mal, de só eu beber uma água de qualidade e o resto da minha família beber água normal de garrafinha aí do supermercado que a gente compra. Uhum. Nesse momento eu comecei uma procura através de uma solução para aquilo. E foi quando eu descobri a Aqualive. Através de um amigo, me falou sobre o filtro. Tive a oportunidade de o representante ir na minha casa, fazer o teste e realmente provar que ele pegava uma água morta e fazia ela com pH 9,5 e 10, um pH alto, uma água alcalina. Então eu adquiri esse filtro há perto de 60 dias. E desde então, eu já fiz um outro exame e o progresso que eu tive nesses 60 dias com a mudança da água, ele foi muito maior do que os outros 6 meses que eu já estava só com alimentação. Impressionante. E a melhora no fígado foi tão boa que alguns sintomas de pessoas que têm gordura elevada, grau 3, que era o meu caso, e já estava com problema tanto hepático quanto também problema nos rins, no pâncreas. Mas esteatose hepática, grau 3, você tá? Exatamente. Isso tudo eu não acreditava. Inclusive, o representante que esteve na minha casa falou assim, você não vai acreditar que a água vai te mudar. E realmente a gente pensa assim, mas só a água? Será que só a água vai fazer toda a diferença? E na minha vida realmente fez. Então, Sidney, o que eu queria te perguntar? O que você acredita que a água fez no meu fígado? Eu vou fazer vou voltar um minutinho atrás, porque você falou várias coisas aí que todas são importantes, mas tem coisas que são chaves. Uhum. As pessoas não acreditam o que a mudança da água pode fazer no corpo delas, até que elas experimentem nelas mesmas, em si mesmas, tá? Uma água dessa qualidade, isso aqui não é um copo simples de água, isso aqui é um copo de energia. O poder transformacional de uma água gerada por um smart filter, ela tem que sair de um smart filter. Vou fazer um link. Você tem smartphone? Exato. Conhece Smart TV? Exato. Você tinha smart filter em casa? Não. Agora você tem. É isso que faz a diferença. A mesma coisa que as pessoas hoje têm em casa, que é o smartphone, o smart TV, ninguém mais quer aquela televisão que você liga, ela demora meia hora para esquentar. Não tem aquele negócio no meio da tela que vai abrindo assim? Só quem sabe disso é quem da nossa época, né? Hoje não.
Acessa a internet, você tem aplicativo que você instala. A revolução dos aparelhos smarts foi profunda na humanidade inteira. Nós somos a primeira empresa que encampou a promessa, o compromisso com a sociedade, com a humanidade, de apresentar o primeiro Smart Filter. Aí você pergunta, o que ele fez com o meu fígado? Ele preparou o teu corpo para funcionar. Quando você tem, vou falar em palavras assim para todo mundo entender. Você compra um carro bom, um carro de luxo, uma Ferrari, um carro top. No Brasil, o pessoal compra Hilux, não coloca gasolina em posto sem bandeira, com medo de estar adulterada. O que mais prejudica motor de carro, motor com química fina, que são esses carros mais finos, é a gasolina com adulteração. Uhum. Então, quando você passa a vida inteira botando no seu corpo a gasolina adulterada, porque quando você toma água errada, João, você está tomando a gasolina adulterada. Aí vai dar tudo quanto é tipo de problema. Você foi o fígado. Tem gente que é os rins, outras pessoas é o pulmão. O órgão que depende mais de água é o que mais vai sofrer. Por isso que as pessoas... a parte de ossos e a parte dos dentes, por exemplo, o dente só tem, 5% de água, mas o cérebro tem 85%. Então, quando você toma água com contaminantes, um componente químico diferente na água, um contaminante, um pesticida, um herbicida, um resto de hormônio, um trialometano, tá? O que ele faz? Ele muda a estrutura energética da água. Tem um médico muito famoso, ele já morreu, coreano, famoso dentro do mundo da ciência, tá? Chamava Mu-Shik Jong. Ele escreveu mais de 370 artigos sobre água. Tem um doutor, esse aqui é rápido para ilustrar, para nós chegar aonde você falou. Uhum. O doutor Batmanglij, quando houve a revolução dos chás lá no Irã, em 79, que os chás caíram, e aí entrou a teocracia dos ayatollahs, esse médico foi preso. Ele foi para a cadeia. Prenderam um monte de gente, e aí ele foi para a cadeia. Chegou na cadeia, na prisão, pegou lá uma pena por subversão, sabe como é que é, a ditadura e tal. Aí ele tinha lá milhares de presos políticos com ele, todo mundo morrendo. Muita doença. Doença de tudo quanto é tipo que você puder imaginar. Ele começou, a única coisa que ele tinha em mãos, que tinha abundância na prisão, era água e sal. Ele começou a fazer um experimento de botar um determinado sal na água e começou a dar para as pessoas. Ele começou a curar as pessoas. Ele curou mais de 3.000 pessoas. Ele é o único preso que, quando acabou, ele resolveu fazer um estudo dentro da cadeia. Quando acabou o tempo dele ficar preso, que ele era para ser solto, ele mandou uma carta para o governador pedindo para ficar preso. É o único preso da história que, quando pega a carta para sair, pede para ficar. Ele ficou mais 4 meses na cadeia e terminou o estudo dele. Quando ele saiu da cadeia, a primeira chance que ele teve, ele pegou um avião e veio para os Estados Unidos, aqui para os Estados Unidos, e terminou a vida dele inteira na pesquisa sobre água. Ele escreveu vários livros, dos quais, alguns deles, nós utilizamos como base na fundamentação para a elaboração do Smart Filter. E tem um que chama assim, você não está doente, você está com sede. Então eu queria dizer para você, João, que você não estava doente, você estava com sede. Mas nem é toda a água que mata a sede. Se a pessoa não estiver tomando a água certa, ela continua com sede. Com sede significa a má nutrição dos órgãos, encharcamento dos órgãos sem mais preciso de água com contaminantes. Aí você desenvolveu lá uma gordura no fígado que mais de 40% da população que está nos ouvindo agora tem, tá? Isso, a esteatose hepática, ela pode virar uma cirrose hepática não alcoólica. Eu não tomo bebida alcoólica. Eu nunca enchi a cara, nunca fiquei de ressaca. Eu conheço gente, dentro da minha família, que morreu com cirrose hepática não alcoólica. Nossa. Começou com esteatose. Isso é muito grave. Você fazer manutenção num filtro de água, é melhor você trocar refil de filtro do que fazer transplante de rim. Então fica a dica. O órgão que mais precisa de água, se você estiver tomando água ruim, serão os órgãos que vão ficar encharcados de contaminantes. Porque o fígado, principalmente, ele é o urubu do corpo. É ele que é o que limpa tudo. É o cara que faz tudo detox. Você toma uma bebida alcoólica, vai ser metabolizada no fígado. Você toma um remédio antibiótico,
vai ser metabolizado no fígado. Então você imagina, é o cara que tem que estar mais em dia. E aí a pessoa começa a tomar água. Tem gente que está nos ouvindo agora, João, que não sabe, igual você não sabia, que água que ele estava tomando. Aí quanto mais bebe, pior fica. Se você é só 30% de você, o resto é água, você imagina o que com água boa pode fazer com você? Então, te dou parabéns aí pela escolha. Nós estamos nessa luta, João, já tem mais de 25 anos. A empresa nasceu com um compromisso diferente, nasceu no sul do Brasil, veio para os Estados Unidos faz 2 anos, estamos fazendo uma expansão global agora, e o assunto que era novidade no Brasil começou a ser novidade aqui. Então, quando você troca a tua água, literalmente você troca a sua vida. Então, o seu fígado, ele arranjou uma maneira de funcionar. A água boa, ela causa hidrólise, ela divide coisas. Você não tem condição de se livrar de certos contaminantes. Como é que você faz uma detoxicação se você não conseguir dividir aquela molécula que está presa no seu corpo? Então, quando você coloca matéria-prima de qualidade, principalmente a água, você dá para o seu próprio corpo o poder de cura. A cura sempre está dentro da gente. É a gente que atrapalha o processo. E geralmente você trabalha o processo com hidratação ou com nutrição. Quem se hidrata de maneira errada ou não se hidrata, e quem se nutre de maneira errada ou não se nutre, ele começa a ter problemas e começa, geralmente é no rim, no fígado, no pulmão. São os órgãos que são, eles são os caras que mais são encharcados, vamos dizer assim. Entendeu? Então a pessoa está tomando água ruim. Imagina o cérebro de uma pessoa que é 85% água, com água ruim. Uau. Como é que fica? Com baixa condutividade elétrica, água ácida. Ninguém funciona azedo. Ninguém. A pessoa no estágio de azedume, ninguém nem aguenta ficar perto. Sabe o que é uma pessoa azeda? É uma pessoa com pH baixo. Se você tomar água com pH baixo, a tendência é você ficar azedo. Vai azedando tudo. Azeda a relação, azeda o trabalho, azeda o resultado. Azeda a vida inteira. Já ouviu falar na expressão velho azedo? Já estou falando disso. Então a água tem o poder de mudar, inclusive, o humor da pessoa. Certamente, ela nem toda água, tá? É bom falar. A água boa. A água boa. O que é uma água boa, né? Vamos definir. Quando você muda, porque pH, ele carrega uma correlação intrínseca com formação de energia. Então, quando você come uma gordura boa, você comeu uma gordura boa, o fígado é feito de lipídios. A fabricação dele é com gordura. Então, se a pessoa está comendo esses óleos hidrogenados de soja, de milho, de canola, com o que ele está fabricando os órgãos do corpo dele que são feitos de lipídio? A membrana celular também é feita de gordura. Então, quando você começa a entender isso aí um pouquinho, você começa a fabricar. Agora, a água que é produzida num processo de smart filter, eu chamo ela de smart water. É uma água inteligente. Ela tem... O que ela tem que ter para fazer efeito? Como é que a água consegue mudar o humor de uma pessoa? Porque quando você está azedo, a sua produção de pensamentos, a máquina, chamar de máquina de produção de pensamento, ela está comprometida. Uma pessoa que está um pouco estressada, o pensamento dela é ruim, que vai gerar uma reação ruim. Essa emoção ruim vem de onde? Porque o pensamento desencadeia a produção hormonal. Né? A pessoa vai ter menos serotonina, menos ocitocina, ela vai ter menos um monte de hormônios do bem e vai começar a produzir os hormônios do mal. Isso sobrecarrega todos os órgãos. Todos os órgãos. Quando você começa a fazer uma detoxicação, porque a água com contaminante, ela tem uma outra energia. E essa energia fatalmente vai inundar o seu corpo. Então você consegue sim fazer a pessoa ficar mais doce quando ela bebe uma água mais limpa e ficar mais azedo quando ela bebe uma água contaminada. É tão interessante o que você está falando que o meu médico, ele chama Dr. Hussein, ele me disse que quando eu passei o meu exame de sangue, ele notou que a minha testosterona estava baixa, ele notou que eu estava com hipertiroidismo, meu tiroide, todos os meus exames estavam alterados. E ele disse assim que o cara que regula isso tudo era o fígado, era justamente o que eu estava prejudicado. E aconteceu de forma tão natural que pessoas que têm aí tiroide não sabem, vive a vida inteira tomando um remédio. Ele me disse uma surpresa que nem eu sabia. Minha mãe tem 68 anos e o médico dela falou para ela que ela vai ter que tomar esse remédio pro resto da vida dela. E ele disse para mim que não.
Ele falou assim, ó, se você mudar a sua alimentação e a água que você bebe, Você volta a funcionar. a gente volta a funcionar, faz essa glândula voltar a funcionar. Bom, vamos lá. Vamos dar uma palhinha sobre tireoide. Isso é importante porque você pega hoje 10 mulheres, 8 têm problema de tireoide. Tá? Uma mulher que tem hoje um hipotireoidismo, tá? Ela tem um descontrole de temperatura. Primeira coisa que acontece. Você tem um monte de processos enzimáticos no corpo, fisiobiológicos, que são temperatura dependente. Isso aí é porque a água das pessoas hoje, principalmente a água da pia, a água do banho, está carregada de uma coisa chamada disruptor endócrino. Cite um exemplo. Cloro. É o principal deles. Qualquer água que você vai tomar hoje tem cloro. Por que o cloro é problema para nós na água? Porque ele é muito parecido com o iodo. O iodo é a matéria-prima para fazer a tireoide funcionar. Tá? Então, a tireoide precisa de iodo. Quando você coloca outros halógenos no corpo, isso vai lá e faz uma disrupção endócrina. É igual você tentar abrir a porta de uma casa com a chave errada. Ela pode até entrar na fechadura, mas se você ficar girando, ela vai quebrar. Quando ela quebra, a chave boa não entra mais, porque o pedaço dela ficou lá dentro. Isso chama-se disrupção endócrina. O eixo ele cansa. A primeira coisa que fecha, que para de funcionar, é a tireoide. Então, a demanda hoje, a oferta de cloro hoje é muito alta. A pessoa lava a louça com cloro, ela pega o alimento dela, ela cozinha com cloro no final de semana, ela lava o macarrão na água da pia, enche de cloro, contamina e dá para a família inteira. Então, o que o teu médico está dizendo para você, João, é o seguinte, quando você fizer porque é o seguinte, se a água que tiver contaminante, esse contaminante vai espalhar pelo teu corpo todo. Agora, se ela for uma água com capacidade de fazer detox, ou seja, a água que, além de não colocar contaminante, ainda tira o que você tem, aí você vai dar um respiro para os seus órgãos. Então, você caminha para uma autocura. Porque o corpo tem condição de fazer isso quando você ajuda ele. A mudança da alimentação e a mudança da água coloca você em rota de eliminação de doença. O ambiente que você está criando lá dentro do seu corpo por tantos anos, que é um ambiente propício para produzir doença, agora é propício para produzir saúde. E lembrando, né? Todo mundo. Só 30% de você é você. Por isso, o resto é água. Por isso a sua surpresa, João. Essa é a missão nossa. Levar para a vida das pessoas a oportunidade. Lógico, a pessoa tem que querer. Né? Exato. Existe um filósofo que falou o seguinte, eu não consigo curar ninguém que não esteja disposto a trocar os hábitos que fizeram ele ficar doente em primeiro lugar. Então, se a pessoa quiser, porque não tem como você mudar de vida. Rapaz, você não muda nem seu resultado financeiro, nem seu resultado bancário, se você não mudar a sua saúde. A clareza de pensamento. Quantas vezes você tem que tomar decisões importantes na vida e que às vezes parece uma decisão pequena? É uma proposta que você recebeu, que você não conseguiu perceber o valor da proposta. Você falou não, você falou um sim na hora errada. Falar um não e falar um sim na hora errada, acabou. E às vezes a pessoa não tem, porque existe uma propriedade na Smart Water, que vem do Smart Filter, que é a condutividade. Ela ajuda, sabe o Tico e o Teco? Ajuda eles a conversar. Porque às vezes a água tem baixa condutividade, a água tem que conduzir eletricidade. Você vai no médico fazer um exame e coloca um aparelho no seu dedo e a máquina apita. Nós temos energia no corpo. Uhum. Essa energia não pode baixar. Quando ela baixa, você inflama, você fica doente, você tem problema cardíaco. E o pensamento? Como é que fica a condição de pensamento? Quando você tira a coisa ruim do seu corpo, cara, é um alívio. Né? Você não está se sentindo melhor agora que você começou a colocar teu filho na rota da cura? Muito melhor. E falo mais, sabe o que mais me surpreendeu? Foi nessa consulta, eu achava que eu estava bem. Sentia algumas difusões, algum mal-estar, mas sentia muito cansado, não tinha ânimo para fazer uma academia, não tinha ânimo para fazer uma caminhada, não conseguia determinados eventos assim estar presente com a família porque eu estava cansado, uma canseira. Falta de geração de energia. Falta de geração de energia, só que eu não sabia. Então eu estava, nesse exame de sangue, apresentou que eu estava todo inflamado por dentro, mas eu não sabia. Então o médico me disse uma coisa que me surpreendeu. Ele me disse assim, falou assim, sabe por quê, João? Inclusive eu estava até pré-diabético e também não sabia. Não sabia. Por causa do fígado. Sim, exatamente. Entendeu? Então ele me disse assim, e eu não sou comedor de doce. Inclusive eu não gosto de doce.
Tá E vendo? já era pré-diabético. Então, só para você pegar e entender o quanto que isso mudou a minha vida, é que essa disposição que eu não tinha, eu passei a ter. Faço as minhas caminhadas, voltei para a academia, voltou com 45 anos, voltou em mim uma vitalidade que eu já não tinha, que eu achei que a idade me trouxe, era a idade que estava me trazendo esse delay, esse atraso de correr atrás. Mas assim que eu troquei a água, que eu troquei a alimentação e também tive uma mudança de comportamento, né? Parei de fazer as mesmas coisas que eu fazia e até por isso que eu procurei a mudança até da água, né? Porque eu não conformei com aquela água que eu estava bebendo, não conformei com a comida que eu estava comendo. Então, eu busquei uma mudança e isso virou totalmente. Quero acrescentar que o meu médico disse uma coisa que me impactou muito. Ele disse assim para mim, olha, a Covid matou muita gente que achava que estava saudável assim como você. Mas hoje ele me disse para mim assim, hoje se você pegar Covid hoje, todos os seus órgãos que supostamente te daria imunidade, eles estão deficientes. Aí a pessoa vai pro vinagre. Ele falou assim, se você pegasse Covid hoje, você não sairia do hospital. E eu estava me sentindo bem, respirando bem e tudo mais. Então, realmente, trocar água para mim foi muito impactante. É uma questão de ambiente, né? O ambiente do corpo, o treinamento do corpo para ser saudável ou para ser doente. Você pode produzir, se as pessoas forem hoje lá na floresta amazônica e cortar todas as árvores e transformar aquilo no deserto, você não precisa pedir para os animais que lá vivem hoje ir embora. Eles vão. E não precisa pedir para os animais de deserto vir, eles virão. Isso prova que é o ambiente. Então, é muito bom a gente passou por essa pandemia, né? Infelizmente, milhares, milhões de pessoas não sobreviveram. O pessoal ficou com muito medo porque não sabia o que aconteceria. Todo mundo que pegou o Covid teve medo. Ele podia até roncar grosso lá, mas ele estava com um pouco de medo, porque ele não tinha certeza de como é que ele estava por dentro. Exato. E outra, a água, ela abre uma porta interessante para reflexão. Quando a pessoa decide trocar água, ela abre a porta da consciência da saúde. A água é o primeiro passo. Ela começa a pensar em tudo daí. É engraçado como a água, ela traz essa coisa junto com ela. Porque parece que de tudo que você compra na vida, a única coisa que você compra pelo preço é a água. A água tem que ser a mais barata. Parece que a inteligência do camarada é medida pelo preço que ele paga da água. O cara fala assim, eu achei uma água lá que custa, sei lá, custa 8 reais aquela bombona de 20 litros no Brasil. 8 reais. O outro fala, eu achei uma por 6. Onde? E ninguém questiona. A qualidade. A própria medicina esquece de falar, esse aqui é um comprimido que ele foi feito de uma matéria-prima excelente, chama superfood, é uma espirulina, é um óleo de fígado de um peixe das profundezas do mar. É uma pílula. Ela é menor que a minha unha, mas tem que tomar com 250 ml de água. E ninguém pergunta qual a água. Por quê? Porque a água deixou de ter importância na vida das pessoas. Não. A água é o caminho da vida, o caminho da morte. O Dr. Mushik John tem uma frase muito interessante, fala o seguinte: águas não são criadas iguais. E a sua estrutura, em última instância, dentro das nossas células, que define saúde ou doença. Então tem gente que toma água, cuja estrutura dela, molecular, ela prepara o ambiente para a doença. Já tem gente que toma água, cuja estrutura prepara para a saúde. Então, por exemplo, João, você estava tomando água que não estava ajudando. Quando você resolveu mudar a água e botou no corpo uma água que é produzida com uma tecnologia especial, ela mudou a maneira como o seu fígado age. Aí ele começou imediatamente, ele mesmo começou o autoprocesso de cura. Porque você começa a limpar a toxina, você cria ambiente para cura, para autocura. Não tem ninguém que não troca alimentação que consiga trocar de vida. Quando você troca a alimentação, você troca a água dentro da nutrição, a água é 70%. Você pega vou comer agora só, o médico meu mandou eu comer muito vegetal e mandou eu comer peixe. Com o que você está fazendo esse peixe? Tem água que vem junto com ela um coquetel de carcinogênico. Você tem lá, e a gente pega aqui nos Estados Unidos, é muito comum isso, você digita o CEP da pessoa e vem a capivara da água. Às vezes vem 21 contaminantes, 30 contaminantes, 15 contaminantes. A maioria deles excede o nível seguro
E o final daquele contaminante é carcinogênico, ele vai produzir um câncer. Aí a pessoa vai lá e compra um brócolis ou um tomate orgânico, faz em casa e hidrata ele com qual água? A água que tem composto carcinogênico. O que você acabou de fazer, meu querido? Se a maior parte da alimentação, se você pegar a tua mesa no domingo, lotada de alimentação, e você desidratar aquela alimentação todinha, vai ficar 30% da mesa só, 70% vai evaporar. A própria água que você cozinha o alimento está trazendo contaminante para dentro do seu corpo. Como é o fígado, no seu caso, explodiu, né? Porque ele que vai tentar se livrar disso aí. E aí você começa a acumular nele lá. Chega uma hora que ele fala, vou parar de trabalhar. A própria gordura do fígado é uma maneira do fígado tentar se proteger, mas isso acaba virando uma cirrose, acaba virando um câncer. No final da vida, no final da linha, é o câncer. A pessoa começa a se intoxicar, daqui a pouco ela inflama, a inflamação progride para pré-maligna, daqui a pouco está maligna. A tentativa de não morrer aquela célula, que ela vira, ela troca a chavinha dela, ela começa a fermentar, ao invés de fazer o ciclo a gente chama ciclo do ácido cítrico, ou a formação da adenosina trifosfato, que é o ATP, que é a formação de energia. Isso acontece. Só que a história toda, quando você puxa o fio da meada, está lá atrás. E o segredo do seu sucesso ou do seu fracasso está escondido na rotina do seu dia. A pessoa toma água de forma automática. Ela não para pensar na água. E nós estamos aqui para jogar luz nisso. Sim. Você precisa parar e pensar. Escuta, a água que eu estou tomando vem da onde? Qual o pH dela? Ela está oxidando ou está antioxidando? Ela está me enferrujando ou está me limpando de ferrugem? Ela está limpando as toxinas minhas ou está me trazendo mais contaminantes? 60% dos leitos dos hospitais do mundo inteiro, na média, são ocupados por pessoas que adquiriram suas doenças tomando água. 60%. E ninguém para pensar nisso. Não, tem que parar. A criança fica ruim, a mãe, o que será que esse menino comeu? Não é o que ele comeu não, querido, é o que ele bebeu. As pessoas subestimam, né? Subestimam, porque parece que isso aí nunca vai acabar. Não. Nós temos quer ver? Vamos falar um pouquinho do Brasil. Nosso amado Brasil aí, que o pessoal lá no Brasil tem costume de ter caixa d'água em casa. Olha onde começa o problema. A caixa d'água no Brasil é o único lugar que os animaizinhos da casa, estou falando aqui de baratinha, lagartixa, estou falando do ratinho, é o único lugar que eles tomam água. Você tem família no Brasil? Tenho. Você tem família no Brasil, João? Tenho. Então você tem que falar essa história que eu vou contar aqui para os seus familiares. Isso é muito importante. A gente não deixa lagartixa tomar água na pia. Não deixa. Eles têm medo da gente. Porque eles sabem que a gente faz mal para eles, certo? Uhum. Mas tem na sua casa, não tem? Tem. Tem, em todo lugar tem. No Brasil também tem muito. Onde você acha que eles tomam água? Na caixa d'água. Só que tem uma coisa. Às vezes eles vão tomar água e não conseguem sair. Então, fica a primeira dica. Compra uma escadinha de bombeiro, daquela pequenininha, e põe lá, na caixa, instala na caixa d'água. Na hora que cai um ratinho, ele consegue sair. Porque se ele não conseguir sair, sabe o que vai acontecer? Vai nadar 7 dias dentro da caixa d'água até morrer. Meu Deus. Fazendo cocô e fazendo xixi. Aí tu tem um smart filter para poder tirar essa porcaria da água. A lagartixa, quando ela cai na água, ela derrete inteira, fica só o zoinho e a cazuinha, porque ela é toda cartilagem. O que tem de gente, João, cozinhando macarrão com gordura de lagartixa, você não tem noção. Isso acontece o tempo inteiro. Só que aí é o seguinte, por que será que meu filho fica doente 4 vezes por ano? A hora que eu conseguir economizar uma graninha para poder trocar de carro, tem que gastar na doença do menino. É correr com o moleque, é com uma dor de barriga, é com vômito. Aí o sistema imune nunca consegue se recuperar porque já vem a próxima bomba. Você já reparou na água que você está tomando? Quando a pessoa toma água com pH abaixo de 7,5, que é mais ou menos o seu pH do sangue, o corpo faz um trabalho, você coloca o corpo para trabalhar contra você. Ele vai ter que dar um jeito naquilo. Eu não vou entrar aqui na parte muito científica, porque não é esse o propósito, mas é alertar e trazer uma informação de qualidade para os nossos ouvintes, para a pessoa parar e pensar, pô, dá uma chance para a água, troca a água e vê o que acontece. A chance dela se dar bem é muito grande, igual você, João, se deu bem, porque você deu uma chance aí para uma água boa. É lógico que não é qualquer água, né? Não é qualquer água. Uma coisa que, para me passar a fala para o Kaique, é que quando me falaram de melhora de saúde,
quando me falaram de melhora de saúde, eu logo já pensei em comer com qualidade, não em beber com qualidade. Normal. Eu Normal. pensei em comer com qualidade. Ó, eu vou deixar de ir num McDonald's, eu vou deixar de ir num fast food aí na rua, eu vou comer com qualidade. Vou tentar comprar um orgânico. Então, assim, meu primeiro pensamento foi pensar em comer, mas não em beber. E aí, quando me falaram da água e disseram, não, se você beber a água boa, isso tudo vai mudar. Eu, de verdade, no primeiro momento, eu não acreditei. Porque água, eu pensei assim, simplesmente água, desse contexto aí que eu queria gastar dinheiro com peixe, com salmão, com brócolis, a água é o mais barato disso tudo. De tudo, E eu pensei, mas por que só a água vai mudar? E eu fiquei surpreendido. Realmente, a água mudou. Ó, aí eu quero só deixar um recado aqui, antes, viu, Kaique? Porque o pessoal tem que entender por que essa água é diferente. Por quê? Porque além de limpa, sem metal tóxico, sem contaminantes, ela tem algumas características que a gente só encontra em alguns lugares no mundo. Tem uns lugares no mundo, por isso que aqui nós temos em Manhattan, já coloquei filtro em Manhattan, já coloquei em casa de empresários gigantescos, de pessoas, casa de 30 milhões de dólares, o cara pode comprar o filtro que ele quiser, ele prefere usar o nosso. Porque a gente fez uma cópia idêntica à água produzida em alguns lugares chamados Blue Zones, são as zonas azuis. Nesses lugares, as pessoas vivem muito mais e muito melhor. A dieta delas só é diferente, mas elas têm uma coisa em comum. Elas têm uma água especial. Essa água aqui nós perdemos o acesso a ela. E aí nós demos o nome para ela de água funcional. É uma água que faz hidratação funcional. Tá? O que ela tem? O pH dela é perto de 10, é acima de 9. Ela é o antioxidante. Como é que você sabe quando a água é antioxidante? Tem um aparelhinho que chama-se medidor de antioxidação. Ele é eletrônico, produzido por grandes empresas de tecnologias do mundo. Você coloca dentro da água, vai dizer para você na hora. Ele dá um número lá. Vai dizer se ele é antioxidante ou oxidante. A maioria maciça das pessoas está tomando água oxidante. O que é uma água oxidante? É uma água com o poder de fazer você envelhecer mais rápido. Aí é o seguinte, você não envelhece tudo igual. Sabia disso? Você não envelhece tudo igual. A sua idade é a idade do seu órgão mais velho. A idade do órgão mais velho é medida pelo conjunto de fatores fisiológicos. Por isso que tem pessoas de 60 anos com um corpo de 40 e tem gente com 30 com um corpo de 60. A sua idade cronológica, pouco importa. Você pega um Fusca de 1970, você restaura ele, está novo. Com certeza. Você pega um carro do ano passado, não faz nada, não faz manutenção, não faz nada, o carro está velho. Então, eu estou falando de idade biológica. O que é que mata as pessoas? É o órgão mais velho do corpo dela. De repente é o coração que para. De repente é o fígado que para. De repente é o pulmão. Então, quando os órgãos vitais falham, a pessoa morre. Entendeu? Então, quando você toma água oxidante, você oxida. O que é oxidar? Se você pegar uma maçã e cortar ela no meio e abrir ela assim, e na metade da maçã, você pode fazer essa experiência em casa. Vou explicar para você. Ó. Você pega uma maçã, corta no meio. Deixa as duas bandas, uma longe da outra. Na banda, escolhe uma banda da maçã e você passa limão. A cada, sei lá, fica o dia inteiro lá passando limão. O limão vai impedir a maçã de ferrujar. A outra maçã que você deixou aberta vai começar a ficar marrom. Sabe o que está acontecendo? Está acontecendo um processo químico de envelhecimento. Quando você abriu, você expôs, ela entrou em contato com o meio ambiente, ela está perdendo elétrons para o meio ambiente. Está acontecendo um enferrujamento. E agora imagine que o seu órgão, seja lá qual for, você que está me ouvindo, se você tem um problema no rim, no fígado, igual o João tinha, não tem mais, esse órgão está antioxidado, ele está oxidando, ele está envelhecendo. Ele não consegue mais fazer a função dele. Ele tá sendo atrapalhado por algum processo químico. Geralmente é um contaminante. Se você está tomando água e a água sua também é oxidante, você imagina o que você está fazendo com esse órgão. Nossa. Vai ter algum dele que vai gritar. É o que está acontecendo hoje com a população mundial. Está tomando água com carcinogênico, com pesticida, com herbicida, com veneno, com resto de remédio, com hormônio, a maioria deles feminino, porque o resto metabolizado de hormônio feminino sai no xixi das mulheres, os anticoncepcionais, que é pura carga de hormônio feminino. Isso vem na água,
Então tem, né, a água aí com o hormônio feminino, a Flórida é um grande exemplo disso. Tem muito lá na Flórida. Então, quando você começa a banhar os seus órgãos, porque imagina que você tem um aquário em casa. Aí você viajou na sexta, voltou na segunda. Não tinha ninguém na sua casa, chegou na segunda-feira, o peixinho comeu, fez o cocôzinho dele ali e tal. Aquela água está meio turva, o peixinho está triste. O que você faz? Você leva ele para tomar injeção na UPA? Não, você troca a água. Quando você troca a água, o peixe... Os seus órgãos e as suas células são os peixes do seu aquário. Você é um aquário ambulante, você é feito de água. Você é um ser de água, 70% água. Se você trocar água, você vai dar um respiro novo para as suas células, que são os seus peixinhos. Ele não vai ficar mais intoxicado. Aí tem a água que é fina e a água que é grossa. O que é uma água grossa? A água grossa é essa água de prateleira, fica armazenada, água que vem por tubulação. Essas são águas grossas, elas não têm habilidade de fazer com que você se hidrate de verdade. Tá? Então, o Smart Filter, o que ele faz? Ele afina a água. É igual você fazer um churrasco no final de semana e a faca sua, você não sabe se é com as costas ou com o corte, os dois estão cortando igual. Você vai lá, não afina ela, não funciona? A água é a mesma coisa. A água tem que ser afiada. Aí você afina ela, isso é feito com um processo inteligente. Aí ela começa a penetrar em lugares que não penetrava antes. Aí ela arranca a sujeira que está lá acumulada. Sujeira que fica acumulada no corpo vai gerar doença um dia. Toda sujeira acumulada no corpo que você não se livrou, gera doença um dia. Essa água mais grossa, né, que eles vendem por aí, essa água, ela tem alguma coisa a ver com retenção de líquido, até mesmo a pessoa engordar por causa dela? Tem muita gente engordando por causa de água. Inacreditável, né? Inacreditável. Porque existe um processo dentro do corpo. O maior percentual da água que você bebeu tem que estar intracelular. Existe um duto, quem descobriu isso ganhou um prêmio Nobel, é um duto chamado aquaporina. Você tem o duto do cálcio, estou falando de tubos para entrar minerais na célula. Do mesmo jeito que você tem um entregador de cálcio, entregador de magnésio, você tem o da água. A célula nossa tem uma caixa d'água dentro, chama facúolo. É tão importante o processo que na hora que você vai fazer a formação, a receita do bolo, para a fabricação de energia, ela tem que ter uma moléculazinha de glicose, tem que ter uns eletrozinhos lá para poder fazer a fagulha, que é a vela que acende, e tem que ter uma molécula de água. Então você tem que ter uma reserva de água. A pessoa, quando toma água grossa, às vezes a água se acumula fora da célula. Ela acaba engordando, ela tem retenção de líquido. Tem gente que faz drenagem linfática. O que é drenagem linfática? É uma massagem corpórea para eliminação de líquidos, que está armazenado no lugar errado. Quando você começa a tomar a água certa, o seu metabolismo renal sobe. Os seus rins funcionam melhor. A filtragem é melhor. O seu fígado agradece. E aí todo o processo melhora. Inacreditável. E uma pergunta importante. As pessoas, elas subestimam muito a água e elas acreditam que o saneamento básico que o governo está oferecendo, que a cidade está oferecendo, às vezes é suficiente. O que você poderia falar sobre Eu saneamento gostaria que básico? essas pessoas me dissessem se alguma coisa básica é suficiente. Nada básico é suficiente. Se você falar para mim assim, ô Sidney, eu comprei um carro básico. O meu cartão de crédito é básico. Eu tenho um salário básico. Tudo que é básico, é básico. O próprio nome já diz. Por que a água do saneamento básico vai ser suficiente? Também não é. Ah, mas então o pessoal faz um serviço ruim. Não, não faz serviço ruim, eles fazem um serviço bem feito. Acontece que você limpar uma água com química fina custa muito caro. 99% da água tratada no município é usado para outros fins que não o consumo humano. Só 1% entra no corpo do ser humano, mediante alimentação ou bebendo. 99% vai lavar a calçada, vai lavar a roupa, vai usar na indústria química, vai diluir não sei o quê, vai usar na agricultura. Então você imagina se você conseguiria, se vale a pena você tratar 100% para jogar 99% fora. Então, economicamente, não fecha. A responsabilidade do indivíduo de tomar uma água boa é individual mesmo. Não é do município, não é da prefeitura, não é do Estado. Então, você pode tomar água da torneira, que é tratado pela sua concessionária? Pode. Deve? Não. Porque ela foi muito mais preparada para limpeza do que para consumo humano. É por isso que há mais de 50 anos existe a indústria de filtros modernos.
E agora há pouco nasceu a indústria dos Smart Filter, que nós estamos liderando. A Aqualive é a primeira empresa a lançar no mundo 2 conceitos que vão revolucionar a indústria da água. O conceito de Smart Filter e o conceito de hidratação funcional. Isso é novo, tá? Nunca ninguém falou nisso. É engraçado como há tanto tempo as pessoas conhecem o smartphone. Que quem revolucionou isso aí, né? As grandes empresas todo mundo conhece. Smartwatch, ó. Agora eu não tenho mais um relógio, agora eu tenho um smartwatch. Você tem smart filter? É necessário tanto quanto. Aliás, muito mais. Muito mais. Porque é o único produto que é realmente essencial para você ter, é você conseguir produzir na sua casa. Então, respondendo a tua pergunta, Kaique, a água básica, ela deixa de ser básica quando na ponta do consumo você passa ela para um smart filter. Aí ela não é básica mais, ela fica super premium. Ela sobe o nível. E essa energia que você está entregando para ela dentro, através do smart filter, ela vai entregar para o seu corpo, para todas as suas células. Uau, muito importante. E por isso que então você conseguiu melhorar tanto, tão rápido, né? A gente não consegue enxergar muitas vezes a importância da água. É inacreditável como que as pessoas subestimam demais a água. Igual você falou, né? Tem a nutrição funcional, mas ninguém se falava até então de hidratação funcional. Hidratação funcional, exatamente. A pessoa... Porque é o seguinte, a indústria é preparada para investir no soluto. A indústria não é preparada para investir no solvente. Veja a indústria farmacêutica, química. É só no comprimido, é só no pó. Ela investe muito pouco na água. Aí todo mundo, né, diz que um dia, num país que eu não vou dizer o nome, inventaram uma pílula de tirar sede. Uau, Você tomava a pílula, você tomava a pílula e tirava sede. Só que você tinha que tomar com meio litro de água. Sidney, A água para mim, quando você tem aquele... Você gostou, né? Quando você tem aquela essência quebrada, quem que vai entregar o princípio ativo onde tem que entregar? A água. Quando você precisa dar aquele pensamento rápido, você precisa dar uma resposta rápida, você precisa ser rápido. Tudo isso é água. A água que conduz pouca eletricidade, tem elétrons presos ao invés de elétrons livres, ela atrapalha você, atrapalha o raciocínio. Nós temos casos de escola adotar o sistema de Smart Filter. Melhorou a nota de exata da escola. Quem disse isso foi o diretor da escola, está gravado na internet. O diretor, voluntariamente, muito feliz, o nível de nota de exata dos alunos melhorou. Porque um cérebro sem toxina, desintoxicado, ele vai funcionar melhor. O sistema imune hidratado é tridimensional, o sistema imune. Ele não funciona desidratado. Tem gente que, quando toma uma água boa, na quantidade certa, a angina de peito vai embora. Às vezes a enxaqueca para de acontecer. Porque são sinais do corpo que alguma coisa está errada. Às vezes a pessoa não consegue arrumar, a unha sempre fraca, não gasta uma grana para poder fortalecer as unhas, o cabelo não para de cair, vai pentear o cabelo, penteia o cabelo, tem mais cabelo na pia e no pente do que na cabeça. Essas coisas denunciam a má formação de energia no seu início da coisa. E a gente consegue dar uma ajuda com a água boa. E a água boa é a água gerada pelo Smart Filter. Senão, você não tem, porque você não tem tudo. Você tem que comprar uns 10 aparelhos para ter tudo que um Smart Filter faz. É igual um smartphone. Né? Ele acessa a internet, ele toca música, toca vídeo. Se cada aparelho fizesse uma coisa, você tinha que ter 30 aparelhos. Hoje você compra um, por isso que chama Smart. Então, o conceito de Smart Filter, ele reuniu nele a condição de pegar o RP, PRAO negativo, tensão superficial, eliminação de bactérias, eliminação de disruptor endócrino. É bem avançado o negócio. No final do dia, o que você tem é um copo de água que eu chamo de copo de energia. Ele tem a habilidade de fazer com que o seu motor gere energia para você poder usar. Eu queria, inclusive não sei quanto tempo que a gente ainda tem, mas eu queria fazer as últimas 2 perguntas. Pode fazer. Caminhando para o final. E já vou agora colocar as 2 numa só. Eu sei que são assuntos diferentes, mas quando eu recebi a minha dieta, eu percebi que o meu médico substituiu alimentos. Ele falou, num primeiro momento, eu não podia comer a carne vermelha por causa da condição do meu fígado. Sim. Então, ele substituiu por um peito de frango sem gordura. Certo. E falou, também não vai comer salmão. Então, ele substituiu uma coisa que eu gostava por uma outra coisa. Substituiu também algumas frutas.
Ó, você vai deixar de comer essa e vai comer aquela outra. Então, eu notei que a gente substitui tudo até na alimentação, mas a água a gente não consegue substituir. Não tinha nada que Você não tinha informação, né? E daí, nessa consulta, eu vi a importância da água para esse fim, coisa que antes eu não conseguia ver. Eu via mais importância nos alimentos do que na própria água. E uma coisa, quando ele me disse assim, que por isso que eu te falei que agora é uma pergunta diferente, mas que ele me disse quando eu estava inflamado, eu vi uma ocasião, uma pesquisa, que o câncer ele surge através dessas inflamação. E aí eu queria te escutar sobre isso. O processo porque é o seguinte, nós temos uma tabela, inclusive essa tabela ela é muito importante porque a gente entende que o pH, cientificamente, ele é uma forma de você traduzir a questão da formação de energia na membrana celular. Então, por exemplo, uma criança, você sabia que quando a gente nasce nós somos alcalinos? Por isso que as crianças têm ficam menos doentes. Uhum. Principalmente, não tem doença de velho? Essa é doença de velho. Por que o consciente coletivo entende doença de velho? Isso tem a ver com geração de energia na membrana celular. Esse assunto é importante demais. Isso pode mudar a vida das pessoas. Quando você tem menos geração de energia, a membrana celular sua, se você botar lá um medidor de energia, ela vai medir a energia da membrana celular. O adulto saudável, ele gera em torno de menos 25 milivolts de energia, medida em milivolts. É milivoltagem, é muito micro. A criança, ela tem menos 35. Então, por exemplo, o vírus pega muito pouco. A criança pega uma gripe, 2 dias depois sara sozinha. É muito raro você ir no hospital de câncer e ter mais criança com câncer do que velho, do que adulto. Você vai achar as pessoas idosas lá. As crianças não estão lá. A Covid foi assim, né? Assim também. Uma minoria de crianças, mas muito mínimo. Por quê? Porque a membrana celular delas está com menos 35 milivolts. Olha que interessante agora. Quando você estuda um pouco mais a fundo, que é o nosso caso, nós fomos a fundo, faz 26 anos que a gente faz pesquisa, a tecnologia Three-Way, que é a que faz o Smart Filter, é o resultado de 26 anos de estudo em laboratórios, a gente descobre que tem uma relação entre pH e milivoltagem. Então, vou dizer para você como é que é. Como é que eu sei o pH eu tenho não sei quantos trilhões de células. Como é que eu vou medir o pH da célula? Não, você não precisa medir o pH da célula. Você tem... Lógico, se você for no hospital, você vai medir. Por impedância, vai colocar seu aparelho lá e vai fazer a medição. Mas tem uma fitinha na farmácia que custa bagatela. É uma fitinha de medir pH da urina. Olha que interessante. Então, a pessoa vai comprar essa fitinha que custa uma bagatela, muito baratinho. Ela só serve para medir pH de urina. Ela não serve para medir pH de filtro bom. Tá? É pH de urina. Chega de manhã cedo, a primeira urina. Ela não ficou a noite inteira dormindo? Então, passou na horizontal lá um tempão. De manhã cedo, a primeira urina do dia, ela coleta um pouquinho e mede o pH. Na caixinha tem a informação de como é que ela faz isso. A fitinha vai mudar de cor de acordo com o pH. Ela encosta aquela corzinha lá no rótulo e vai saber qual é o pH da urina dela. No pH da urina, ela vai somar 0,8. Então, vamos supor, deu 6. Ela vai somar 0,8, fica 6,8. Aí tem uma tabelinha que a gente pode mandar e colocar, inclusive aqui nessa descrição do vídeo. Nós vamos fazer isso. A pessoa vem aqui, acessa a tabelinha e vê. Se o pH é 6,8, qual que é a minha milivoltagem? E a gente faz a correspondência. Se for menor que menos 25 milivolts, a pessoa já está com problema. Então, o que acontece? Quando ela começa a ficar ácida, então você viu como é que mede o pH? É rapidinho. Se você não tiver com pelo menos menos 25 no resultado, que você vai pegar o pH e vai ver a tabela, você já está inflamando. Então, por exemplo, a pessoa baixa de menos 25 para menos 10, ela já está cansada. Aquela pessoa que dorme 12 horas e acorda cansada já está com mais ou menos um combo de menos 10. Dali a pouco ela vai para 0. Com 2, 3, 5 positivo, ela já está inflamada. Uau. Ela tem inflamação. Com mais 30, o câncer aparece. Toda célula cancerígena, se você medir, o pH é ácido e a milivoltagem é positiva. Para você inverter, para você curar o câncer, que provavelmente foi o que a sua amiga lá que você citou fez, você tem que pegar aquela célula e levar ela para menos 70 milivolts.
Isso é tudo ciência. Isso aqui que eu estou falando aqui é tudo ciência. Isso está bem documentado, nós só somos só mensageiro. Então, quando a gente decidiu fazer o Smart Filter, nós decidimos fazer um coadjuvante. É um coadjuvante. Qualquer tratamento que você for fazer para reverter a acidose metabólica, que é ambiente para a produção de inflamação e produção de câncer, nós decidimos fazer uma água que ajudasse a reverter o estado metabólico da pessoa para se livrar da doença. Então, quando você começa a mudar o pH, você começa a mudar a milivoltagem da membrana celular. Uau. Olha que interessante. E quando você leva ela para menos 25, você significa que você está saudável. Então, todo mundo, assim como você pode pegar uma fita métrica, João, e medir aqui a sua cintura, perto do umbigo aqui, e tem que dar menos de 102, ou seja, você gasta R$1 e você tem um aparelho cardíaco em casa, todo mundo que medir acima de 102, o risco cardíaco é aumentado, todo mundo que medir menos de 102 está com o risco cardíaco baixo. Olha o tamanho dessa dica. Uau. Uma fita métrica, você mediu aqui, você sabe se você é uma bomba relógio ou não. O risco cardíaco das pessoas com menos de 102 centímetros na altura da cintura é bem menor do que quem tem mais. Agora você aprendeu a medir pH da célula, a energia, com uma fitinha. Uma fitinha, você muda isso. Interessante, né? Incrível, incrível. Muito obrigado. Acho que é isso, né, cara? Uma última questão, só para a gente poder finalizar. A gente sabe que muitas pessoas não têm muito conhecimento, às vezes a pessoa tem um pouco de conhecimento, foge da água encanada e vai se refugiar em água engarrafada. E aí a minha pergunta para você eu vi um artigo esses dias dizendo que o próprio plástico da embalagem, ele acaba contaminando a água. Eu queria saber de você se isso é real, qual é o risco para quem opta por beber essa água engarrafada. Isso é tão real, a contaminação por microplástico, porque saiu uma matéria semana passada, aí quem estiver ouvindo a gente, que dá um Google, tá? Dá um Google assim, ó, microplásticos, partículas de microplásticos achadas no sistema cardíaco, no coração das pessoas. Meu Deus do céu. No coração. Eu vi essa matéria. Você viu essa matéria? Sim. Engraçado, nós estávamos conversando com médicos americanos e eles também viram a mesma matéria, porque saiu no mundo inteiro. Então, o plástico que a gente bebe, a água, quando você embala a água no plástico, leva no carro, e ela fica na prateleira. Porque é o seguinte, mas eu não deixo a minha garrafa de água no plástico, no carro, no sol. Mas a água não viaja de avião não, querido. A água viaja de caminhão. Porque ela tem que chegar barato, você só paga pouco na água, você quer pagar centavos, o que o pessoal faz? Se adapta. Aí eles viajam. Aí chega uma hora que é meio-dia, o sol bate na carroceria do caminhão. Então aquela água que está na prateleira, você já comprou ela contaminada. Ela não vai contaminar porque você vai contaminar, ela já veio contaminada. Então, a alternativa da água engarrafada é uma alternativa que está agora em reverse mode. Ela está indo de volta agora. Aqui na região de Orlando, lá onde eu moro em Orlando, aqui também com certeza, já tem vários restaurantes que a água não é servida mais na garrafa, não. É servida numa jarra de vidro. Tem cidades na Califórnia que vender água engarrafada é proibido por lei. Uau. Por lei. Então, a alternativa da água é um tiro no escuro. Tá? Contaminada, pH baixíssimo. Não, a maioria são ácidas, a maioria é água de torneira filtrada, você não está sabendo, vai saber agora. A água filtrada de torneira, então você está comprando água ruim. Eu, quando vou na casa das pessoas, meus amigos e tal, às vezes vou até visitar clientes, eles falam, mede a minha água, que eu sempre tenho comigo um medidor. Às vezes a água engarrafada perde para a água da torneira. Uau, cara. Em vários aspectos. Então, você só está gastando mais dinheiro. Mas está tomando água ruim do mesmo jeito. Não faz bem. Não é a alternativa correta. Aí o cara fala, mas qual é a alternativa correta? A alternativa correta hoje, que nós conhecemos como válida, é o Smart Filter. Porque, assim como a alternativa sua é um smartphone, um Smart TV, para a água não é diferente, não. Não é diferente, é a mesma coisa. Não, e outra coisa, a gente está falando no mal que essas garrafinhas fazem para o ser humano, mas e para a natureza, para o meio ambiente? Para a natureza, você vê, você pega olha como essa ideia é uma ideia que eu vou chamar de ideia estúpida. Gasta-se em torno de 1,5 litro de água na fabricação da garrafa. Então você já perdeu 1,5 litro de água. Aí você coloca dentro dela meio litro de água. Fica 30, 40 dias daquele jeito ali. Aí alguém vai lá e compra. Toma aquela água em questão de 10 segundos. Tomou água. 1 minuto, acabou a água. A garrafinha é jogada e demora 400 anos para poder diluir.
A primeira garrafa de plástico que foi fabricada no planeta tá por aí até hoje. A gente não sabe onde ela está, mas ela está por aí. De repente ela tá sei lá, no estômago de um golfinho, de uma tartaruga. Ou está agora a gente sabe, né? Tem garrafa que está no coração das pessoas já. Uau, meu Deus. É muito complicado. Bom, nossa, é muito revelador, é muita informação muito importante. Eu fico muito feliz de você estar aqui hoje dando essas informações. Acho que é muito importante todo mundo se conscientizar disso, é muito importante todo mundo entender o papel da água, né? Como você disse, só 30% da gente somos nós, então 70% aí é água, e se a gente não cuidar desse 70%, dificilmente a gente vai ter uma vida saudável e longa. Exatamente, isso aí. Muito obrigado, Sidney. Eu que agradeço a oportunidade, gente. Até uma próxima em breve, né? Valeu, Obrigado, um abraço. valeu. Tudo bom.